Henrique aí, boa noite, Henrique. Beleza? Opa, boa noite, pessoal. Sem fazer nada não, Walter, tava aqui no aquecimento. Tava no aquecimento. Qual é o ano desse carro aí, só para eu achar ele aqui no sistema? Esse é um Cruze da primeira geração, né, então ele vai ser a partir de 2012, pode pegar o ano 2013 ali, não vai ter erro. Ele vai ser Tá, o modelo 1.8, aí pode ser tanto o hatch quanto o sedã, que não vai ter problema nenhum, que a dica se aplica. beleza, tá. Então, é, só entrando aqui, né? Uhum. Essa é uma dica que tem Isso. a ver, ela tem a ver com oscilograma ou... Isso mesmo, ela tem, a principal ferramenta que a gente utilizou ali para fazer o diagnóstico foi o oscilograma do carro, né, só Tá. para inteirar Tá, o. então deixa eu ir lá Aham. no. Então, o primeiro slide é um oscilograma, rotação e fase. Então, a gente começou a dica Isso mesmo. mostrando esse oscilograma aqui. Deixa eu só inserir o pessoal aqui. Entrei aqui no Uhum. Cruze. Deixa eu ver aqui. Sincronismo de motor, sensor de rotação e fase. E olhando aqui no Cruze, pessoal, nesse específico aí, esse é um Ecotec, esse aí, ô Henrique? Hum, É um Ecotec, deixa né? eu Se eu não me isso. engano, acho que é um Ecotec, deixa eu ver. É um Cruze 1.8 16 válvula Ecotec. Aí ele tem, né, só contextualizando o pessoal, tem um sensor de rotação do tipo Hall e tem um sensor de fase no comando de admissão e um sensor de fase no comando de escape. Aí o Isso, cliente te abordou, ele pediu um suporte para você, isso. dizendo que o nosso oscilograma não estava batendo com ele, era isso, Henrique? Como é que era a história? É, ali o primeiro contato com o cliente, né, ele entrou o histórico desse carro, né, a gente sempre tenta iniciar pelo histórico, porque muitas vezes acaba entregando o defeito. A gente perguntou se ele tinha o histórico do carro, e foi relatado que foi um carro que veio de outra oficina, né, isso é muito comum, principalmente em grandes cidades, o carro passou por 2, 3 oficinas, e foi feito diversas coisas, mas continua com a mesma reclamação, às vezes até mesmo uma luz de injeção, por exemplo, acesa. Então, foi levado até a oficina desse nosso cliente, né, que é uma referência na região, porque tinha passado em 2, 3 oficinas e não tinha solucionado ali o defeito. Então, o carro chegou apresentando o P0016, né, o código. P0016, deixa eu ver na Isso, enciclopédia aqui se a gente tem esse código aqui, pera aí. Pessoal, não sei se todo mundo isso. sabe, no Doutorier, né? Aqui no Doutorier, um dos assuntos que a gente tem, ó, um dos assuntos bem legais que a gente tem, a gente desenvolve ele há anos, tá? É esse assunto aqui, ó, que é o conector DLC e código de defeito. Então, aqui a gente tem códigos de defeito genéricos, né? E proprietários, né? Os proprietários são os do veículo, né? Então, qual era o que estava dando lá, Henrique? Era o É o P? P0016. P de 0016. pato. Esse é fácil, né? Que esse é um, Isso, esse é um código genérico, né? É falta de correlação CKP-CMP. Ou seja, motor isso. fora de ponto. Exatamente. A central está informando que tem que a correlação entre fase e entre os comandos e o virabrequim, ela não está correta, né? E isso abre um leque muito grande, né? Tem muita coisa que pode alterar essa correlação ali. Então, como ele é um código bem genérico, o primeiro ponto foi o que tinha sido feito na oficina, né, nas outras oficinas, se existia esse histórico. O histórico que o cliente passou, que o proprietário do veículo passou para o nosso cliente, foi que o carro tinha sido feito uma retífica no cabeçote, né, sem muitos detalhes, e que já tinha sido feito a troca da correia dentada, todo aquele conjunto ali de sincronismo do motor já tinha sido revisado, né? Então a gente já partiu que já foi feito um serviço em cima desse sincronismo do motor. Então o primeiro ponto foi pedir para o cliente fazer uma coleta do gráfico ali de fase versus rotação e ver se fazia sentido a central estar gerando a falha, né? Porque a gente pega muitas vezes um sinal que está com um problema, né? Por exemplo, um problema no próprio sensor de fase, em que a central ela gera o P0016, mas não é um problema de sincronismo, e sim de sinal, né? Então a gente sempre pede essa primeira coleta, até para saber se realmente está fazendo sentido, está alinhado o código de falha com tudo que ele está vendo no carro, né? Nesse caso, o carro estava Você tava está com dizendo que perca de o cliente pode potência. estar pegando o sinal errado, Henrique, é isso? Ele pode estar Não, não, coletando não errado? exatamente, às vezes um defeito no sensor mesmo, no sensor de rotação ou no sensor de fase, ele pode
pode induzir a central a achar que está fora do sincronismo, né, e acabar gerando P0016. Ah, Então, tá. Você para fala um analisar problema, tipo assim, um problema na amplitude do sinal. Ele devia dar 5 volts, tá isso, dando 3. isso, pode fazer com que a central gere o P0016 e até mesmo para saber se fazia sentido, né, ele está sendo gerado esse código de falha, a gente pediu essa primeira coleta, que é essa que está aparecendo no slide. Comparando essa Deixa coleta eu que o mostrar ela cliente lá, espera aí. A claro, coleta do cliente foi essa. isso mesmo. Comparando essa coleta com o que a gente tem de padrão publicado na Doutorier, a gente chegou à conclusão de que o comando de escapamento estava no ponto perfeito, só que o comando de admissão ele estava com uma defasagem, né, ele estava atrasado em 8 dentes ali. 8 dentes de Então roda fônica. isso, É, perfeito. só para o pessoal entender, não sei se tem resolução suficiente para ver, mas quer ver, ó, deixa eu só mostrar para o pessoal entender esse atrasado aí. É o seguinte, Uhum. a referência que a gente está usando é essa aqui, quer ver, ó, deixa eu... Porque esse comando de admissão, ele tem ali 2 dentes pequenos e 2 dentes grandes, tá vendo? Ó, 2 pequenos e 2 grandes, né? Isso, Então, olha lá, perfeito. ó. Então, aqui, focando nos pequenos, nesse primeiro pequeno aqui, ó. Tô no primeiro dente pequeno aqui. Essa parte aqui, o início do dente pequeno, no nosso gráfico padrão, ele está dando no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, olhando aqui por baixo, né? Então está dando o 11º. O que o cliente mandou, olhando nesse mesmo ponto, porque você tem que tomar cuidado, né, pessoal? Às vezes você está olhando no lugar errado, como a gente já comentou em outras lives, né? Pela análise do cliente, o nosso aqui dava no 11º, comparando esse ponto de análise aqui, e o dele, quer ver? Olha só. O dele, pegando o mesmo dente pequeno aqui do sensor de fase, do comando de admissão, ele dava no primeiro, segundo, terceiro. Então o nosso estava dando no 11º e o dele no terceiro. Ou seja, o dele estava deslocado para a direita. Quando está deslocado para a direita, está atrasado. Então, estava atrasado em oito dentes de roda fônica, que não Isso, são 8 dentes de engrenagem, né? Porque se a correia dentada pular um dente aqui, quantos dentes de roda fônica sai fora? É só você fazer aquela continha. A roda fônica tem 60 dentes, a engrenagem tem 23. 60 dividido por 23 vai dar 2,6. Ou seja, cada dente que pular aqui, pula 2,6 dentes fora aqui. Então, para isso. estar tá 8 dentes fora na roda fônica, tinha que ter pulado 3 dentes de engrenagem. Só que o Henrique percebeu que não era, pelo que ele falou ali no começo. O comando de escape estava certo. Só o de admissão que estava fora. Então, isso indicava que não foi que a correia pulou dente, né? Era mais ou menos isso aí, Isso. né, Henrique? Já começou a indicar algo mais específico naquele comando, né? Porque não iria acontecer de pular dente ali da engrenagem e somente um comando ficar defasado, né? É, Isso é bem exatamente. a característica para esse defeito seria os dois comandos estarem defasados a mesma quantidade, né, na coleta. Então a Se gente já fosse problema de começou correr fora do ponto, né? isso, perfeito. Então a gente já começou a perceber que tinha algo mais específico naquele comando, né. Então como o carro tinha esse histórico de ter sido feita uma revisão bem grande no carro em outras oficinas, a gente pediu para ser revisado novamente a questão do ponto mecânico, né, porque por mais que a gente Conferir com achasse as ferramentas. isso, porque por mais que a gente achasse que não foi cometido um erro nas outras oficinas, a gente precisa conferir, a gente precisa ter certeza do que foi feito e como foi feito, né, Uhum, então exatamente. a gente tem que ter o reparador ele tem que conseguir garantir que, aquele motor ele está realmente no ponto mecânico, porque a partir disso a gente começa a desenvolver toda a questão do diagnóstico, né. Então realmente foi feito toda a parte de sincronismo do motor, foi verificado, fasado com as ferramentas, o motor estava exatamente no ponto, né, tanto a parte de admissão quanto de escapamento, então a gente começou a pensar as possibilidades, né, para ter depois foi remontado o motor e continuava com essa defasagem, ele continuava fora do ponto, gerando a falha. Então, com essa características, o cliente passou que foi tudo revisado, foi usado ferramenta, foi usado o procedimento da Doutorier, né, a Ou seja, fasagem lá mecanicamente ele estava no ponto.
Com Isso, ferramenta? perfeito. Então a gente começou a levantar algumas possibilidades, né. Quais seriam essas possibilidades? A primeira seria, um comando torcido, né, é algo um Uhum. pouco mais difícil, teria que ter um histórico mais detalhado para conseguir ter até um embasamento maior nessa teoria. É, A esses comandos novos estão torcendo direto, né, que são ocos, Isso, tal, por sim. por é, Por tecnologia de materiais ali, a gente tá voltando à moda com torcer comando, né. Já foi bem exatamente. frequente e agora tá voltando. Então a Então gente primeiro cogitou a questão do comando, talvez um comando torcido, seria uma das possibilidades, né, onde ele encaixaria a referência por trás do comando, mas continuaria, fora, né. A segunda foi um problema no variador de fase, né, a própria engrenagem variadora de fase ali, ela tá, hã, com algum problema mecânico dentro dela, né, que acabaria, torcendo e tirando da referência. A terceira possibilidade seria a eletroválvula do variador de fase, ali. Então a gente tinha basicamente essas 3 possibilidades. O mais fácil ali, o mais rápido para conferência dessas 3 seria primeiro verificar a integridade da trava mecânica do variador de fase, né, ver se porque porque quando tá parado, o que que tem que acontecer? Como é que eu explico exatamente isso aí? isso. A gente usa basicamente como regra que quando está quando está sem pressão de óleo constante, né, sem estar atuando, ela tem a trava mecânica interna. A gente sabe que existem alguns variadores que não têm a trava, né, mas na grande maioria ele vai ter aquela trava que sem pressão de óleo ela tranca numa posição fixa, né. Então foi pedido ao cliente, foi debatido, foi conversado sobre as possibilidades e por que que, teria que ser conferido, né, para a gente ter uma certeza, para vir eliminando possibilidades, e foi pedido para que tivesse sido conferido os variadores de fase do carro. O cliente desmontou ali a capa, botou a ferramenta e conferiu que realmente ele estava perfeito, os 2 variadores, né. É bem comum de quando tem um problema no variador, principalmente veículos que têm mais de 2 variadores ali, né, tem mais de um variador, de, por exemplo, o variador da admissão está com problema. Então, se o cliente tiver em dúvida de qual é o comportamento do variador, basta verificar os 2, né. Então, porque não vai existir, por exemplo, um motor aonde um variador tem a trava e o outro não, né, então ele Aham. vai ser aplicado a mesma tecnologia nos 2. Então, nesse caso, os 2 estava perfeito, estava com a trava, né, ele não Não tinha não ele só tinha mexia, você tentava isso, mexer, ele não mexia. ele tinha aquele jogo só da própria folga da trava, né, mas é algo muito sutil que não seria o suficiente para tirar tanto assim, né, não seria o suficiente, não seria essa a causa. Então, como já estava com essa parte desmontado, a gente passou para o segundo ponto mais fácil de conferir, que seria a parte da eletroválvula do variador, né, porque como já estava desmontado, não valia a pena remontar, Aí para você então fazer qualquer outro teste. vocês conferiram o sincronismo mecânico, conferiram o variador de fase, a princípio estava Isso, tudo certo e dava partida no carro, ele ficava com o comando de admissão fora de ponto. Aí vocês falaram: continuava "Bom, no só pode ser variador". isso, a gente continuou na linha de pensamento, né, eliminou as possibilidades e chegou no ponto de que restou basicamente ou o comando torcido ou a eletroválvula que estaria atuando no momento errado, né. Então Sim, a gente, para a conferência, foi pedido que tivesse sido feita a inspeção visual das 2 eletroválvulas, né. Então quando foi retirada a eletroválvula, se viu que a do comando de escapamento, ela tinha uma peneira na ponta, sim, elas têm ali essas peneirinhas, né. isso. E a de admissão, que era a que estava com problema, já não tinha mais a peneira. Já tinha sido a ponta ali, a peneira já tinha sido retirada, Essa né, em peneirinha algum aqui, não, não, a da foto da direita ali. essa aqui. Isso mesmo, essa mesmo. Ela já tinha sido retirada, né, provavelmente por um excesso de borra, de sujeira, algo do gênero, né, que acabou Isso, ou entupindo e o seja, pessoal tirou carro para já voltar já a vinha funcionar. já vinha sendo fuçado, né. Isso mesmo, infelizmente o pessoal acaba, achando que é uma solução mais prática, né, a retirada da proteção da eletroválvula. Então, como a gente viu que os 2 componentes estavam diferentes, e justamente o componente que era do comando que estava com problema, ele tinha sido adulterado, né, a gente chegou na seguinte conclusão, de que a eletroválvula
foi adulterada e provavelmente ela estaria travada, né. Então porque além dessa possibilidade, a gente ficaria com um comando torcido, né, que é algo extremamente caro para se trocar ali no carro, né, tem um valor agregado muito alto, né, Então porque a vocês, aplicação de um comando novo ali gira em aham, torno de R$ 1.000 só a peça, por né. eliminação, vocês chegaram na eletroválvula. Isso mesmo. Aí o cliente, ele assumiu o risco e botou uma peça para testar, né, quando ele aplicou a peça, montou o motor e funcionou, ficou no ponto exatamente não, né, aliás, ficou um dente de roda fônica fora, né, então mas um dente de roda fônica ali, de sinal de roda fônica, né, como o Walter mesmo fez a conta, não é o suficiente para dar um dente de engrenagem de virabrequim. Então, apesar de ter uma leve diferença, por matemática, a gente provou que voltou ao ponto, né, Certo, que deve ele ser ficou, o nosso dava ali no 11º, né, usando aquela isso, referência ali, e o dele, né, deixa eu voltar aqui no dele. O dele, deixa eu pegar aqui, ó, o dele aqui, se você contar, ele estava dando no 10º, né, se eu não me engano, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O nosso dava no isso, 11º, o dele no 10º. Um dente de roda fônica não é correr fora de ponto, né? Porque nesse caso exatamente. tinha que ser 2,6. Então, Isso, então agora ficou certo, o código de falha sumiu, né? Depois vocês trocaram sim, o eletroválvulo. o problema de perca de potência, né, que é bem característico de quando o motor está fora de ponto também foi sanado, enfim, todo o defeito foi colocado basicamente no carro, né. Então foi causado ali por uma retirada de proteção da própria eletroválvula, E né, aí mas ela acabou danificando por sujeira e parou de atuar. isso mesmo. Isso é bem complicado esse tipo de É, defeito, porque é um carro que ele já veio de diversas oficinas, né, então a é. gente tem que trabalhar em cima do que não sabe o que foi feito, Pela nossa né. experiência de suporte aí, pela experiência do dia a dia dos reparadores aí, essas eletroválvulas de variador de fase, elas costumam pregar peça, né? Às vezes ela Sim, é bem trava, o comum. comando fica adiantado. A dica é um comando só fora do ponto, cara, dá uma atenção especial à Sim, eletroválvula variador, que ela pode ter travado aberto, parado de atuar, sim. essas coisas assim. É, por eliminação, né, quando tem normalmente um problema de sincronismo, que já foi fasado o motor com ferramentas e seguindo o procedimento correto, a gente sempre pula para a questão da eletroválvula, do variador depois, né, porque se o mecânico garantiu que o motor foi fasado, né, foi posto no ponto usando as ferramentas e o procedimento, a gente tem que ver o que pode mexer nesse sincronismo, né, que é normalmente a questão da eletroválvula e variador. Então a É, gente tem que massificar bem ó, esses essas etapas. O Diego Silva Bezerra, ele tá comentando: "Ah, você quer testar a eletroválvula, sabe o que você faz? Você liga ela direto na tensão de bateria que você vai ver que o Uhum. êmbolo mexe". Então, é verdade e não é, depende do carro, né, depende do curso da eletroválvula, né. Tem umas que não dá Sim, para ter certeza, você só sabe se ela tá queimada ou não tá queimada. Mas a sim, parte mecânica, se ela tá vedando, se ela não tá vedando, a parte mecânica você sempre vai ficar em dúvida, né? Você pode ir sim, ligando ela exatamente. direto, se ela tiver curso suficiente para você perceber que ela acionou, você pode, tá, eletronicamente ela está funcionando, mas ela tá vedando, ela tá fazendo É, o trabalho mecânico dela, é que nem acontece, sim. por exemplo, em eletroválvula de controle de pressão de reio, né? Às vezes Sim, o ligar maior ela não adianta problema nada. o maior problema é sempre a vedação, né, é o momento que ela não tem que atuar, né, porque, o problema ali é que a gente não existe um equipamento para se testar a vedação da eletroválvula, É, exatamente. né, Então, às teria que vezes, ter um cabeçote ou um acoplamento para cada modelo de veículo, de motor, para se testar aquela eletroválvula em específico. Então esse é que é o grande problema da eletroválvula, né, porque a gente exatamente. não tem como testar a estanqueidade Mas, dela. mas, mas bem legal, né, pessoal? Você vê que cada suporte, né, tem suportes que às vezes é uma luta, né, Henrique? A gente entra naquela Sim. luta junto com o reparador.